E a gente começa com um giro internacional numa semana marcada por grandes manifestações populares em 3 continentes. Na Argentina, Holanda e no Sri Lanka, o povo tomou as ruas. Os argentinos mostraram que estão cansados do desastroso governo da dupla Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Em Colombo, capital do Sri Lanka, enfrentando uma crise financeira sem precedentes, manifestantes cercaram e invadiram o palácio do governo. E na Holanda, os agricultores se mobilizaram contra medidas surrealistas para a proteção do meio ambiente. O país tem um governo progressista que se curva ao globalismo disfarçado de ambientalismo, que se curva à Agenda 2030-2030 da ONU. Constantino, começo por você. Dá para dizer o que há em comum nesses 3 casos? Por que a população foi às ruas em 3 países tão diferentes, Holanda, Sri Lanka e Argentina? Olha, Lacombe, eu acho que existem sim denominadores comuns aqui. Existem algumas causas estruturais e algumas causas conjunturais. As estruturais eu vejo basicamente como uma crise de representatividade que muitas democracias ocidentais vivem hoje. Essa elite no poder que supostamente representaria o povo e esse povo que se sente cada vez menos representado por essa elite globalista, distante e por aí vai. Então isso, junto com o advento das redes sociais, acabou gerando esse clima que a gente repete hoje, polarizado e tudo mais. Eu não vejo problema na polarização em si. Eu acho que ela muitas vezes serve para deixar mais claro o que está acontecendo e furar essa bolha que havia quase de maneira hegemônica de uma esquerda globalista no poder quase no mundo inteiro. Então é uma reação até natural contra as elites poderosas, chamemos assim. Isso seria uma causa mais estrutural. Mas conjuntural, nós temos, por exemplo, na Argentina, um governo lulista que destruiu o país. Não é que a crise na Argentina seja nova. A Argentina tem um problema complexo, já vinha numa maré aí de populismo e até o pseudo-liberal Maurício Macri tentou reverter um pouco, depois sucumbiu também às mesmas políticas, não conseguiu resolver nada, volta a turma lulista do Foro de São Paulo e destrói de vez o país. Então hoje nós estamos falando de uma Argentina que caminha a passos largos em direção à Venezuela. E é exatamente esse o protesto. Vejam as placas, Já tem até pichuleco da Cristina Kirchner, acusação dela tentar diluir a Suprema Corte para poder se proteger dos seus crimes, a inflação que vai bater mais de 70% esse ano. Então a Argentina está degringolando, o povo escolheu, Muita gente indo pelo caminho de abstenção, eu sou limpinho, o Maurício Macri errou, então dane-se, e deu nisso aí. Já no caso do Sri Lanka, é um país que a gente não acompanha muito de perto, Eu lembro sempre de um livro do Thomas Sowell chamado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, onde ele faz um estudo de casos das cotas raciais. E o Sri Lanka é um exemplo usado, porque lá criaram de cima para baixo uma divisão artificial e gerou até uma guerra civil à época. Hoje em dia, essa conjuntura seria explicada mais por medidas ligadas àquela pauta globalista, ESG,
de vamos fazer agricultura familiar, uma coisa assim meio romântica, e na verdade, junto com a pandemia, que é a principal conjuntura que explica essa insatisfação geral, lockdown, economias desabando, veio aí uma crise sem precedentes. Então o povo está reagindo. É óbvio que é preocupante quando a gente vê isso tudo, né, se espalhando pelo mundo. Violência é sempre a última ratio, né, não é nunca uma solução desejável, quando possível evitar e preservar as instituições, mas a gente no mínimo tem que tentar compreender a insatisfação e mais, a indignação generalizada que tem se espalhado pelo mundo. Ô Augusto, e os argentinos estão lá protestando contra o governo do Alberto Fernandes, com a Cristina Kirchner ali de vice, né? E eles estão aplicando tudo que o Lula está prometendo aplicar aqui no Brasil também. Então, na Argentina, a gente já tem um exemplo concreto de que essas ideias, né, de controle de preços, esse Estado interventor, né, intervindo toda hora na economia, esse Estado social, isso não funciona. A Argentina é uma grande prova. Aliás, a Argentina, como Constantino fala sempre, Augusto, sumiu do noticiário, né? Quase ninguém fala da Argentina. Exatamente. É uma pré-estreia, né? Você vê a Argentina, vê o que está acontecendo. Se você tiver a mesma falta de juízo, se repete aqui em escala, pode ser até ampliada, né? Porque falaremos do PT daqui a pouco. A história que em torno do novo normal era uma bobagem, né? A gente falou tanto disso aí durante a pandemia, não tem nada de novo normal, é o normal. A Argentina é reincidente aí desde os anos 50. Eles, de vez em quando, tentam uma experiência menos insensata, dão 2 anos para alguém aí ser testado e volta-se para o peronismo. E peronismo é tudo. Cabe qualquer um. E é um regime. É um bando, ou uma tribo aí multifacetada aí que consegue, com as experiências sucessivas, fazer com que a Argentina esteja na descendente há quase o quê? São 70 anos já de experiências que não dão certo. A novidade para mim aí é a Holanda, que vai quebrar a solidão do Brasil, né? O Brasil era o problema dos ambientalistas, tinha que resolver aqui o pulmão do mundo, essas bobagens e tal, não é nada disso. Agora, o povo está claramente insatisfeito com o desempenho dessa turma aí durante a pandemia. Eles não saíram bem no retrato. Não, e de novo me chama a atenção, Lacombe, o deserto, né, de estadistas que o mundo moderno se tornou. Você pega a turma que lidou com a Segunda Guerra Mundial, você tem Churchill, Roosevelt, De Gaulle, você tinha até do lado errado, você tinha gente mais esperta. Agora, depois vieram Thatcher, Reagan, e agora? Com quem a gente tem de lidar, nós temos de lidar para sobreviver? É isso, o mundo piorado pela pandemia, mas retomando a sua vida normal. É isso aí, insatisfeito. Agora a gente tem Justin Trudeau, Emmanuel Macron, tem Joe Biden, né? Joe Biden tá bem, ele tá bem de cabeça. A gente viu aí o vídeo essa semana dele lendo indicações, né, no TP, em vez de o texto, ele agora isso, tá completamente senil, né? Macron e Justin Trudeau. Arrumaram uma Dilma, coitada da Naval. O Gustavo Segre, que é um empresário argentino, analista econômico, ele nos disse para mim e para o Rodrigo uma vez numa entrevista que o Joe Biden, com todo respeito, é a mistura da Dilma Rousseff com Eduardo Suplicy, né? Tá mais ou menos por aí. Não sou eu que estou dizendo, tá? Foi o Gustavo Segre.